Olha, tem gente aqui agradecendo a Deus por livramento, por provisão. Oh, glória! Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada mais, querido, um adorador. Não existem prisões. Olha ele entrando aí nas prisões. Ele tem a chave que abre toda cadeia, toda prisão. Oh, glória! Começamos orando, estamos cantando. O teu pedido de oração vai ser lido ainda também, daqui para o final. E a gente vai ouvir a gloriosa palavra do Senhor. Aleluia, o seu coração está preparado? A sua mente está cativa à palavra? Pois é exatamente isso que nós vamos fazer. Ouvir a palavra do Senhor. Eu te convido a enviar esse ao vivo para mais pessoas, porque eu tenho certeza, Tobias, eu tenho certeza, Jaque, eu tenho certeza, Diane, eu tenho certeza, Maria, Josefa, José, eu tenho certeza, pastores que estão aqui, amigos, amigas, missionários, cantores, oh glória, músicos que entraram aqui, que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu vou agora estar chamando o nosso querido pastor Sérgio Viana para ele estar entrando junto com a gente, tá? Porque com ele está a palavra do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. E ele tem que estar falando aquilo que o Senhor colocar em seu coração. E a gente vai estar aqui glorificando a Deus. Aleluia. Pastor Sérgio. A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, meu querido. Como está? Olha, Tudo bem? Tudo bem. Me Quero ouve? dizer para o Senhor que está mais bem do que nunca. Amém, que bom. Para mim é uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Graças a Deus. Essa live sempre era do meu coração, do meu pensamento, mas a gente sabe, pastor Sérgio, que tudo tem um tempo de Deus. Verdade. E a gente foi estar no monte essa semana, e quando eu desci do monte, que cheguei em casa pensando que ia dormir, o Espírito Santo disse assim, pastor Sérgio Viana, pastor Marcos Rogério, e saiu me dizendo o nome dos pastores. Convide-os, porque esta semana será uma semana de palavra. Amém. Então, o seu nome foi o primeiro que o Espírito Santo me falou. Amém. E eu disse, mas Senhor, esses homens são tão ocupados, são tão atarefados, é tanta obra, tanta agenda. Mas quando as coisas estão de Deus, pastor, dá tudo certo. É verdade. Pastor Sérgio Viana, muito obrigada. Amém. Obrigada por nos atender. Tem uma igreja aqui no Pernambuco todo. Tem irmãos da Bahia, tem irmãos do Rio de Janeiro. Olha, os irmãos do Rio de Janeiro estavam agoniados. Missionária, que horas começa essa live? Eu não posso perder essa live. Amém. Tem irmãos da Paraíba. E olha, irmãos espalhados por muitos lugares, até do exterior, que estão aqui conosco nesta noite. E eu tenho certeza que Deus já tem uma palavra ao teu coração. Amém. Minha família sabe do Senhor, tá bom? Amém. Toda a minha família te abraça, irmã Judite tá aqui. Ela disse, eu não posso perder essa live com o pastor Sérgio. Glória a Deus. Então, pastor Sérgio, seja bem-vindo, fique à vontade. Deixa eu apresentar o senhor para os irmãos. Amém. A gente já colocou no cartaz, pastor Sérgio Viana é um pastor muito usado por Deus, é um pastor da nossa terra, mas que já faz muitos anos que está em São Paulo, fazendo a obra do Senhor, mas não só em São Paulo, no Brasil inteiro, né, pastor Sérgio? Verdade, por misericórdia de Deus. É um teólogo, é um homem estudado, o Senhor deu oportunidades de crescimento para o pastor Sérgio.
Então, assim, a gente tem de Deus hoje aqui, glória a Deus, Amém. uma pedra. Glória. Deus abençoe a sua vida, pastor. Estamos aqui para receber, tá bom o som aí? Tá excelente, o som tá bom, consigo lhe ouvir bem. Espero que os demais irmãos também estejam nos ouvindo bem. Amém? Certo. O senhor está um pouquinho baixo, mas eu acredito Eita, que daqui a Jesus. pouco, que sua voz é É, mais tranquila que a minha, é. daqui a pouco a gente vai estar lhe escutando muito melhor. Amém. Deus abençoe. Amém, amém. Como é que está agora o Sua som? Como é que família. vocês estão me ouvindo mais ou menos? Como é que está? O som está ótimo, os irmãos estão respondendo, estamos escutando. Amém, isso é muito bom. Missionária Ninha, a paz do Senhor. Que Deus lhe abençoe por esse propósito. Assim que a irmã me convidou, eu aceitei, porque eu sei que o propósito tem sua validade no altar, e eu entendi assim. Também louvo a Deus pela sua mãe, irmã Judite, não é? Tive o prazer aí de conhecer na Debrais da Cruz Cabugá, 555, na pessoa do pastor Eliseu Virgínio, meu amigo. Aqui está a Sara Martins, minha amiga psicóloga, já entrou. Aqui também está uma irmã de Santa Catarina, a doutora, uma advogada, colega minha, lá de Santa Catarina. Muita gente entrando aqui, graças a Deus. E a minha alegria é grande de estar com a senhorita e dizer que Deus seja louvado, né? Eu sou pernambucano, graças a Deus, com muito louvor. Sou pernambucano, com muita honra, mas moro em São Paulo. Aqui também está o cantor Esdra. Deus abençoe, cantor Esdra. Deus abençoe. Né? É um amigo meu, ali filho do pastor presidente da cidade de Viçosa, mas ele mora aqui em São Paulo. Eu sou pernambucano. Entrou o doutor Sérgio Ferreira, meu irmão, companheiro, está aqui também. Eu sou pernambucano, mas moro em São Paulo há 32 anos. E segundo o pastor Amar Antônio, de São Luís do Quitude, de Alagoas, que é um pai para mim, ele disse então que eu sou paulista, né? Pastor Amar Antônio, né, que é o vice-presidente da convenção da Assembleia de Deus do Estado de Alagoas, depois o pastor pastor Orisvaldo Nunes, depois é o pastor Amar Antônio. Então, é uma benção. Ele diz que eu sou paulista pelos anos que moro aqui. Mas gosto muito do oxente, gosto muito de cuscuz e sou fã de futapão. Maravilha. Não é verdade? Mas eu quero ler também a Paula aqui, Paula Vestidos. Que benção, Paula. Você aqui, filha do pastor Oséias. Aleluia. Eu quero ler uma palavra missionária na Bíblia Sagrada, nesse Santo Livro. Eu estou aqui no meu quarto com meu filho caçula, o Heitor. Ele está aqui comigo, me ajudando, já me ajudou a montar o cenário. Muito obrigado, Heitor. Não é? O meu filho também, Rafael, lá na América, em Boston, está nos assistindo, servo de Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui, com essa pleia de irmãos, da nossa cantora, da nossa missionária Ninha, que é uma pregadora, uma expoente da palavra de Deus. Eu quero ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito por Lucas, capítulo 19, tá? E versículo de número 2, tá? Capítulo de número 19 de Lucas, Evangelho segundo escrito por Lucas, e versículo de número 2, e diz assim: eis que havia ali havia um homem ali, chamado Zaqueu. O homem tinha nome, né? E geralmente os nomes estão ligados com a personalidade da pessoa. Deus abençoe o cantor Moisés. O Zaqueu, né? Isso, obrigado, irmã Duda, 54, 56. Deus te abençoe. Um homem chamado Zaqueu. Aí define, vai dar as qualificadoras de Zaqueu, dizendo que este homem, era chefe dos publicanos e era rico. E diz o texto ainda no versículo de número 3, procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Né? Estatura. É um homem, e eu gosto dessa relação homem,
O texto coloca ele no lugar dele, homem, e como homem, ele precisa de Deus, né? Deus é para todos os homens. Ele é como pão. Ele vai na mesa do rico, do pobre, do negro, do branco, do oriental, do ocidental. Deus é universal. Ele vai sobre todos, né? E este homem, então, chamado Zaqueu, ele era rico, tinha posses, bem, despontava numa posição de chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, o texto define como rico, porém diz que ele queria ver Jesus, aleluia. Ele queria ver Jesus. Ele pôs no coração dele que queria ver Jesus. Então, o que é que eu aprendo aqui? Que Zaqueu é um homem pequeno com uma visão grande, aleluia. Zaqueu é homem pequeno, porém de uma visão grande, uma visão ampla. Ou seja, os seus impedimentos, as suas dificuldades, as suas obscuridades, os seus embargos, não é suficiente ou páreo para lhe roubar a visão. Aleluia! O texto deixa claro que Zaqueu é um homem pequeno, mas ele quer ter a visão que ele deseja. Por quê? Então, Zaqueu é um pequeno homem. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Zaqueu é um pequeno homem com uma visão grande. E você, quem é? Quem é você? Quem é você? Você, quem disse que você precisa ser grande? Quem disse que seu nome tem que ser um nome poderoso dentro do estado de Pernambuco, dentro do Rio de Janeiro, dentro de Santa Catarina? Quem disse para você? Você precisa ter uma visão grande. Aleluia. Porque o grande na sua vida é ele. Aleluia. Aleluia. Grande na sua vida é ele. Então, eu já começo a pensar dessa forma. Zaqueu é um sujeito pequeno, é o cara pequeno, mas com uma grande visão. Aleluia. E esta grande visão, ela não é privilégio dos grandes. Veja que essa grande visão não é privilégio dos grandes. Não, né? Essa visão, ela é para que se olhe na direção certa. Não é privilégio dos grandes terem visão grande. É privilégio, não. Mas precisamos ter a direção correta, a direção certa. Então, Zaqueu buscava ver Jesus. Então, eu quero destruir todo o mito da sua vida, todo o mito de obstáculo, todo o mito aonde você se inibe, toda a limitação da sua vida, onde você não consegue se ver, onde você não consegue se projetar. Hoje pode ser quebrado, hoje pode ser anulado. Veja além do que está na sua frente. Acredite, porque Deus é grande. Zaqueu era pequeno, mas teve uma grande visão. Aleluia! 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 Alabás. Zaqueu é um homem pequeno. Sara. Zaqueu é um homem pequeno, irmã Judite, mas de uma grande visão. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui com Zaqueu é que não devemos nos inibir com as nossas limitações. Veja, missionária Ana, o versículo 3 diz: procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Lê para mim aí, lê o 3 para mim, missionária, por favor, leia o 3. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Está aí o obstáculo, né? Está aí as limitações para o inibir, né? Está aí as limitações para desencorajá-lo, né? Está aí as limitações para sucumbi-lo, para destruí-lo. Mas o texto diz que ele se depara com as inibições, ele depara-se com as limitações, mas não se limita. E aleluia, é isso que eu quero deixar claro aqui.
Ele não vai chorar o mimimi. Ele não vai ficar se autodeprimindo, se mutilando e se culpando. Não. O texto é claro. Zaqueu era pequeno, como leu a nossa missionária. Zaqueu era extremamente pequeno. Não podia concorrer com a multidão. Aleluia, aleluia. Ele não pode concorrer com a multidão. A multidão é maior do que ele. A multidão exacerbadamente é sobre ele. Mas uma coisa que eu aprendo com Zaqueu, ele não desistiu do alvo. Aleluia! Eita, glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Você está me assistindo aqui, você está assistindo a missionária. Tudo coopera para lhe destruir nesta noite. Tudo coopera para lhe achacapar nesta noite. Mas eu quero dizer para você, tenha alvo, tenha propósito, aonde você quer chegar, o que você quer para a sua vida. Zaqueu é pequeno. A multidão, no verso 3, o inibe. Ele não pode concorrer com a multidão, ele não pode enfrentar a multidão, mas Zaqueu acredita. Aleluia! Zaqueu acredita, queridos, eu sei que conspiram contra você. Eu sei que há conspirações a levante, mas o seu propósito não é com levante. O seu propósito é não desistir do alvo. Aleluia. Por quê? Porque parar não posso. Prosseguir é o meu dever e o céu é o meu alvo. Aleluia. Escreva isso comigo aqui. Escreva isso aí. Parar eu não posso. Prosseguir é meu dever e o céu é o meu alvo. Zaqueu tinha um alvo. O alvo de Zaqueu, missionária Lari, era ver Jesus. Aleluia. Ele tinha um alvo. Ele queria ver Jesus. Gente, era isso que ele queria. Eu quero ver quem é Jesus. O meu dinheiro não é suficiente para que eu veja ele. As minhas condições econômicas não é suficiente. Mas eu não vou desistir. Eu tenho alvo. Eu quero ver Jesus. Amém. Aleluia. Então, veja bem, nem tudo o dinheiro pode comprar, nem tudo o dinheiro traz, mas a fé traz, o alvo traz. E o nosso alvo, Paulo vai dizer quem é. Paulo diz que o alvo é Jesus, olhando para Jesus. Aleluia. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, Zaqueu é um homem pequeno, mas com a grande visão. Mesmo tendo dinheiro, não foi poupado dos impedimentos. Mesmo tendo dinheiro, não foi poupado da adversidade. Mesmo tendo condição socioeconômica de comprar, não podia comprar. Mas ele tinha um alvo. Eu quero ver quem é Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero contemplar Jesus, porque ele é fiel. Então, é isso que diz Jesus. O Zaqueu, ele procurava meios. Ele procurava, veja, missionária, que ele procurava meios para alcançar o seu alvo. Amém? Sim. Veja, a minha proposta hoje aqui, busque meios. Invista no que você acredita. Busque meios. E quais os meios de se alcançar seus objetivos em Deus? Oração. Aleluia. 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 Oração. Quais outros meios? Palavra de Deus. Aleluia. Glória. Quais outros meios? Jejum. Aleluia. Quais o meio principal de tudo isso? A fé. Aleluia. A fé. O propósito. Parar não posso. Prosseguir é meu dever e o céu é o meu alvo. Então, eu gosto do Zaqueu porque ele não desiste em meio às adversidades. Mas o texto diz, ele procura meios, ele procura as formas, ele procura método. O que ele quer é o alvo e o alvo é Jesus. Amém. Então, queridos, que fique claro nesta noite. Busque. A Bíblia diz, pedida-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Mas peça com propósito. Peça com propósito. Se tem uma coisa que Deus honra, é propósito. Se tem uma coisa que Deus honra, é altar. Se tem coisa que Deus honra, é a fé. O texto é claro. Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia, porque não aguentava concorrer com a multidão. A multidão é esmagadora, a multidão quer te matar. Mas o Deus que você serve, que você tem propósito, vai honrar. Aleluia! Porque Ele é
fiel. Ele é fiel. Esse Deus é fiel. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Zaqueu não se inibiu, missionária, com as inibições que foram lhe impostas. A multidão veio contra ele. Você não vai ver, mas ele dizia, eu vou ver. Eu vou buscar meio, eu vou buscar método, eu vou investir, eu vou para cima. Sim. Mas o meu alvo é ver Jesus. Aleluia. O meu alvo é ver Jesus. Eu quero ver Jesus. E o texto deixa claramente isso. Então, que fique claro que o primeiro ponto desta mensagem é: não se iniba com seus limites. Tenha alvo, tenha propósito. Amém? Glória seja dada a Jesus Cristo. E é interessante o versículo 4. Lê o versículo 4 para mim, missionária, por gentileza. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha, o que quer dizer isso? Olhar na direção certa. Olhar na direção certa. Você está olhando para onde? Para onde você está olhando? Pergunta para você, cara, eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para esse que me faz mal? Eu estou olhando para esse que me abate? Eu estou olhando para esse que desfaz de mim? Eu estou olhando para esse que fala mal de mim? Defina que direção você olhar. A missionária leu o versículo 4 do capítulo 19 do evangelho escrito por São Lucas, que subiu na figueira para ver em que direção Jesus viria. O que é que ele quer com isso? Eu quero olhar certinho. Aleluia, aleluia. Eu quero olhar certinho, eu quero olhar certo. Eu não quero vacilar no meu olhar. Eu quero não vacilar no meu olhar. Aleluia. Eu quero olhar na direção certa, paz do Senhor, aleluia. Eu quero olhar na direção certa. Zaqueu sobe na figueira, Arlete. Zaqueu sobe, para quê? Eu quero olhar na direção certa. Afinal, não existem os 4 pontos cardeais. Eu não vou estar olhando para os 4 pontos cardeais. Olha, o pastor Evandro aqui de São Paulo entrou, homem de Deus. Deus abençoe, Evandro. Eu quero olhar na direção certa. Queridos, o propósito aqui não é olhar para A, para B, para C. Eu quero olhar na direção certa. E Paulo disse, olhando para Jesus. Onde é que Jesus está? Onde está Jesus na sua vida? Você está olhando para essa lamúria, você está olhando para essa perda, para esse leite derramado, querida. Esse leite derramou, você não tem mais como buscá-lo, resgatá-lo. É aliança quebrada, é leite derramado, é aquilo que ficou para trás, você não pode mais buscar. Mas agora você tem um propósito, que Paulo disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você precisa olhar na direção certa. O profeta Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, se tente me gloriar, eu devo me gloriar não no sofrimento, mas me gloriarei no Senhor. Aleluia. Porque levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que é criador do céu e da terra. Ou seja, Zaqueu sobe na figueira, não para quebrar um protocolo de subir na figueira, mas para buscar a direção que Jesus vem. Aleluia. Ele vem. Ele vem ao nosso encontro, ele vem. Mas você precisa olhar para ele. Você precisa olhar para Jesus. Você está olhando para o disse-me-disse. Você está olhando para a conspiração. Olha, disse um filósofo chamado Nietzsche, que quando você olha para o abismo, até então tudo bem. O problema é quando o abismo olha para você. Então você se assusta com o abismo, você não acredita mais em nada, você se deixa levar por uma visão que não é real, mas você acredita tanto nela que ela acaba com a sua fé e lhe destrói, lhe sucumbe. Mas o nosso irmão Zaqueu, ele faz ser diferente, ele sobe e o propósito. Lê de novo, missionário, o verso 4, por gentileza. Aleluia! Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Repitam comigo, direção certa. Direção certa. Tem que olhar para a direção certa. A direção certa é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem gente sucumbindo porque não olha na direção certa. Aleluia!
Aleluia. Você está olhando para o que estão dizendo, você está olhando para o censo do IBGE, vocês estão olhando para o que estão te dizendo, o IBGE que quer saber quantas geladeiras tem na tua casa, quantos micro-ondas, quantos... Querida, pare de olhar para o censo empírico, pare de olhar para o empirismo, para o normal, comece a olhar para o leão da tribo de Judá, comece a olhar para o quarto homem da fornalha, comece a olhar para o homem da viúva de Naim, que entrou na cidade, comece a olhar para ele, porque Paulo vai dizer, olharam para ele e foram iluminados. Iluminados ali, gente, é direcionamento, aleluia. Iluminados ali é ter direção de Deus, queridos. E a direção que Deus tem para você, tá bom? Então toma a direção de Deus na tua vida. Por que você fica querendo dividir a direção com o marido, com o filho? Toma a direção e Deus vai te honrar. Toma a direção, toma essa palavra e Deus vai honrar toda a tua casa. O negócio vai começar por você. A salvação entrou na casa de Zaqueu através de Zaqueu, né? Então, que fique claro nesta noite. Os embargos e os seus limites não são limites de Deus. Zaqueu era um homem pequeno, mas de uma grande visão. Aleluia! Homem pequeno, de grande visão. Mulher pequena, de grande visão. Ministério pequeno, de grande visão. Família pequena, de grande visão. Estudantes pequenos, mas de grande visão. Estudantes pequenos, mas de grande visão. Mulheres de Deus pequena, mas de grande visão. Homens de Deus pequeno, mas de grande visão. Igreja pequena, mas de grande visão. A proposta não é o teu tamanho, não é o teu espaço geográfico físico, é a visão que você tem daquele que tudo pode. Aleluia. É a visão que você tem. É a visão que você tem que vai validar o teu propósito. Aleluia. Né? É a visão que você tem, missionária Lari, que vai validar o teu propósito, né, pastor Evandro? Então é isso aqui, Josilene Costa. Mandison, tá aí, glória a Deus, irmão cabeleireiro. Eita, cabeleireiro bom, Vandison. Que Deus te abençoe. Mas, Vandison, nos seus negócios, você precisa ter uma grande visão. A sua barbearia é a melhor barbearia. Você é o melhor pregador dentro do contexto daquilo que você acredita em você, que Deus é na sua vida. Você honra o outro, você considera o outro, mas você é o melhor de Deus. Então comece o André Caetano, tá aqui, o filho do pastor Isaías, que lindo, aleluia, Dezinho, te amo, Dé. Então, essa coisa toda. Então, Zaqueu é um pequeno homem de uma grande visão, tá bom? Então, Zaqueu não se limita com as dificuldades. Veja que a multidão é contrária a Zaqueu, o texto deixa claro, e a multidão, ele não pode concorrer com a multidão, mas ele tem propósito. Amém? E como é, pastor Sérgio? Então me ensina assim, pastor, como é que eu fico no meu propósito? Olha na direção certa, irmã. Olha na direção certa. Obrigado, André, eu também te amo. André é o maior cabeleireiro aqui de São Paulo. Maior barbeiro, Deus que diga, abençoe, né? André, Deus te abençoe. Mariluce, Deus te abençoe. Então, Zaqueu, missionária, é alguém desse naipe. É alguém que olha na direção certa. Tudo bem até aqui, missionária? Glória a Deus, glória. Ele é alguém que não deixa se inibir, né? Com as adversidades, com as limitações, mas ele é alguém que olha na direção certa, né? Por quê? Porque o texto diz assim, missionária, Jesus havia de passar por ali. Ai, que coisa linda, que tremendo, não? Glória a Deus. E outra coisa, missionária, lê para mim o versículo 8, por gentileza, de Lucas 19, por favor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadruplicado. Ô, missionária, tem gente que quer, ele quer ver Jesus, né? Mas ele está olhando na direção errada, tá? Cuidado, muito cuidado. Olhe na direção certa. Lê de novo esse verso 8, missionária, minha amiga, serva de Deus, missionária minha. Por favor, leia. Sim, senhor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que é que eu aprendo aqui? Aqui tem um aprendizado muito importante. E me emociona.
Muito me emociona. Muito me emociona o verso 8 que a senhorita acabou de ler. É que Zaqueu enxerga além do que se vê. Zaqueu não vê um rabino. Zaqueu não vê um profeta. Zaqueu não vê um fariseu, um saduceu. Zaqueu vê o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria lhe convidar a ter uma visão além do que está na sua frente. Eu quero que você tenha uma visão nesta noite. Zaqueu não vê o rabino. Zaqueu não vê o principal da sinagoga. Zaqueu, saudações, meu irmão Silvio Romero. Silvio Romero, salvações. Silvio Romero cursou direito comigo. Aleluia. Silvio Romero viabilizou meu AB de estagiário. Que bom, meu rei. Eita, baianão. Gente boa. Então, Zaqueu, missionária, ele vê além do que está na frente. Ele vê o Senhor. Amém. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Na morte, no luto, na ingovernabilidade, nas dúvidas, nas aflições de quem vai reinar, quem vai governar, como será o governo. Mas a Bíblia diz que no ano da tragédia, ele viu o Senhor. É isso que eu quero dizer na sua vida nesta noite. Eu não sei qual a tragédia surgiu na sua vida. Eu não sei qual foi a multidão que tentou atropelar a tua fé. Mas eu quero te dizer uma coisa. Veja além da tragédia. Aleluia. Veja além da multidão. Veja Aleluia. Além dos prejuízos e da quebradeira. Aleluia. Você tem o dever de ser pequeno, mas não se apequenar na visão. Tenha uma grande visão. Porque Aleluia. O seu Redentor, ele vive. Ele é o Senhor da sua vida. Você não está só, Isis. Você não está só. Mas, por favor, trabalhe o seu olhar. Trabalhe a sua visão. Zaqueu enxerga além. Ele não recebe um mestre de sinagoga. Ele não recebe um rabino. Ele não recebe um saduceu, um fariseu. Ele diz, eu estou diante do Senhor. Aleluia! Essa é a minha hora. Aleluia! Essa é a minha chance, evangelista. Joseli, essa é a minha hora. Essa é a minha chance. É isso. Zaqueu viu quem estava ali. Não era um profeta ou um mestre, mas era o Messias. Aleluia! Zaqueu enxergou o Messias. Ele estará ali. Ele viu que Jacó não conseguiu ver. Aleluia! Jacó disse, quão terrível é este lugar. Deus estava aqui, eu não sabia, porque não enxergou. Mas Zaqueu enxergou. Zaqueu diz, não é rabino, não é fariseu, não é saduceu. É o Messias, o Salvador. Aquele que havia de vir ao mundo está na minha frente. Aleluia! Aleluia! Aleluia, visão além da tragédia. Visão além, porque tem gente que fica com os traumas da tragédia. Ele carrega as tragédias no coração. Ele carrega a tragédia na alma. A tragédia veio, aconteceu. Levante a sua cabeça. Tenha uma grande visão. Veja além do que está na sua frente. Aleluia. Veja além do que está na sua frente. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma cena na minha vida. Prepara uma mesa para mim. Prepara um ambiente, harmoniza o ambiente, purifica o ambiente, desinfeta o ambiente, trabalha, limpa, entra com libertação no ambiente, porque eu quero sentar
experimentar, eu quero viver a vida, eu quero ter a visão além do que é me imposto. Aleluia. Aleluia. E é interessante, é isso que me choca, é esse Zaqueu ver o Messias. Aleluia, aleluia. Zaqueu podia haver hospedado Jesus, mas ele vai, aleluia, ele vai antes de tudo. Interessante, missionária, antes de tudo, mas ele tem o privilégio, ele vê algo além da presença. Zaqueu vê a possibilidade de ser salvo. Aleluia. Leia o 8 de novo, missionária. Leia o 8 de novo. Irmã Clésia está aí. Deus abençoe. Moisés, servo de Deus, entrou. Deus te abençoe, Moisés. Leia o 8 para mim, missionária, por favor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. É isso aí. Zaqueu vê possibilidade da salvação dele, né? Porque é uma grande visão otimista que enxerga além do que se vê. Zaqueu agora está dizendo o seguinte: agora eu quero me entregar para Jesus. Se eu andei errado, se eu vacilei, se eu tutubiei, chegou a minha hora. Eu vou fazer tudo diferente. Aleluia. A pastora Mônica de Caruaru acabou de entrar. Deus abençoe, pastora Mônica de Caruaru. E é isso que acontece, irmã Rita. Zaqueu, ele vê além. Por quê? O que é que Zaqueu vê? Pastor Sérgio, o que é que Zaqueu vê? Possibilidades. Tá bom? Missionário Glow. O Tiago. Deus te abençoe, Tiagão. Saudade de você, hein? Nunca mais nós falou. O Zaqueu, missionária Aninha, ele vê possibilidades. Veja bem, eu quero lhe dizer uma coisa. A possibilidade de você vencer, sim. A possibilidade de você mudar isso. A possibilidade da história ser outra. A possibilidade, porque Jesus, ele lhe mostra além do que está na tua frente. Acredite no Deus da possibilidade. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu, que nós vamos fazer uma outra live. Aleluia. É sobre a possibilidade que Joquebede acreditou quando colocou Moisés no cesto de junco. Ela havia possibilidade. Não existe perda total, só na terra. Mas com Deus, nenhuma perda é definitiva. Eu creio. Toda perda em Deus sempre tem uma saída. Sempre tem uma recompensa. Então, Zaqueu vê possibilidade. Eu queria que você visse possibilidade em sair dessa depressão. Eu quero que você tenha a visão da possibilidade que essa família pode mudar. Aleluia. Eu quero que você tenha a possibilidade que essa porta pode abrir. Aleluia. Eu quero que você veja a possibilidade que essa dívida pode ser paga. Aleluia. Eu quero que você veja a possibilidade que essa mãe pode ser salva, pode ser liberta. Eu quero que você abra os olhos em Deus e alcance além do que está na sua frente e veja a possibilidade. Porque Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sempre tenho a chamada possibilidade. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Aleluia. E é isso. Glória a Deus. Aleluia. É isso que o Zaqueu enxerga, Rita. Ele enxerga evangelista. Ele enxerga irmã Melice. Ele enxerga a possibilidade. Gente, por favor, o Deus da possibilidade está aí na tua casa agora. O Deus do impossível está aí na tua casa agora. O Ele quebra o arco do valente. Ele quebra toda opressão. Mas você precisa entender que a visão precisa ser além do que está na tua frente. Zaqueu viu o Messias. E ele viu no Messias a possibilidade de ser salvo. Amém? Esse é o Deus da possibilidade. Porque tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível. Então, isso é muito interessante, sabe? E por último, missionária, eu tenho uma coisa que para mim foi uma revelação bombástica. Quando eu li esse texto, dentro desse contexto,
e que Deus me deu esses tópicos, para mim ficou maravilhado. Por quê? Eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque Zaqueu, leia de novo o verso 8, por favor. Sim, senhor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que é que ele está dizendo? O restituo quadruplicado. Ele diz o seguinte: eu vou investir agora naquilo que eu acredito. Eu vou investir naquilo que eu acredito. Eu acredito na mudança dos homens. Eu acredito nas possibilidades. Eu acredito que o bem pode acontecer. Eu acredito no sobrenatural, né? Eu sou formado em direito, acredito na lei. Acredito na lei. Mas Rui Barbosa dizia, quando vires a lei em conflito com a justiça, briga pela justiça. Porque a lei, ela às vezes, ela claudica, ela manca, porque ela é feita por homens, entendeu? Eu acredito no poder de um juiz, de um ofício, de uma sentença. Eu acredito no poder de um médico, neurologista e clínico geral. Eu acredito na persuasão de um filósofo bem formado, bem embasado. Mas eu não abro mão de acreditar no poder sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu não abro mão da ação poderosa, da possibilidade que Deus pode agir. Aleluia. Que operando Deus, ninguém impedirá. Eu acredito nisso. Eu acredito. E é isso que Zaqueu descobre nesse verso 8. Ele diz, eu achei razão para investir no que eu acredito. Eu queria dar um conselho aqui pastoral, irmã Josilene, e minha missionária amiga minha irmãzona, a irmã Judite, dizendo o seguinte, que você deve investir em Deus. Porque se você acredita em Deus, você deve investir nele. Por quê? Porque é necessário que aqueles que vêm a Deus creiam que ele existe. Acredite que ele é o Senhor e galardoador do que os busca. Então, Zaqueu está me ensinando o seguinte, você deve investir naquilo que você acredita. Você deve investir. Daniel era lúcido, era bom em matemática, física, geografia, história, ao ponto de ser aclamado e sem prestar concurso, sem RG, foi nomeado a ministro nos dias de Babilônia. Aleluia! Mas Daniel nunca deixou de crer no seu Deus. Daniel nunca deixou de investir as 3 orações feitas a Deus. Queridos, não perca tempo investindo em Facebook, investindo em conversa, invista na sua fé, invista em Deus, invista no que você acredita. Zaqueu entendeu que havia algo a fazer. Olha esse. Zaqueu missionária, ele entende que existe algo a ser feito, eu vou fazer alguma coisa, eu vou para cima, eu vou me movimentar, eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar os pobres. Eu vou estender as mãos para os pobres. Eu vou levar uma palavra. Eu vou fazer uma visita. Eu vou sair dessa paranoia, loucura que está me tirando do meu equilíbrio emocional. Eu vou me movimentar. Eu vou me mexer. E à medida que eu me movimento, à medida que eu me mexo, que eu me movo, o céu se move, o céu entra em ação e Deus é glorificado. Zaqueu está dizendo isso no verso 8. Eu achei uma razão para a minha existência. Aleluia! Querido, a razão de você existir é superior a toda esta multidão que te oprime. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Maior é o teu Redentor, ele vive. Aleluia. Jesus é o Salvador que veio nos salvar do mundo de horror. Aí canta o refrão. Avante eu vou, avante eu vou. Vamos avante, levanta. Você tem razão para louvar, você tem razão para marchar, você tem razão para fazer a matrícula na faculdade. A minha faculdade de Direito foi um mistério.
Foi um milagre. Eu entrei na faculdade sem previsão de pagamento, mas entrei na fé, aleluia. Entrei na fé. Todo mês era uma guerra para pagar, mas todo mês havia provisão. Confesso que durante os 5 anos, só um mês que quebrou e falhou. E foi uma batalha, mas sempre provendo, sempre eu me esforçando. Era vendendo uma gravata, era vendendo CD, na época tinha CD, era vendendo um livro, era me movimentando, porque a razão de meu existir era maior do que a multidão que queria me oprimir. E a razão da minha existência é Deus. Eu vim de Deus, vivo para Deus e voltarei para Deus. Amém? Então, o Zaqueu, ele entendeu que havia algo a fazer, né? Ele investe naquilo que ele acredita. E é isso que eu queria deixar claro aqui, nesta noite. Zaqueu, ele é alguém que ele vence as inibições, ele vence os obstáculos porque ele tem propósito. Ele olha na direção certa, ele enxerga além do alcance, além do que está na sua frente, e ele investe naquilo que ele crê. É isso. Essa é a receita, é essa. Investe no que você crescer. Crê em Deus? Investe em Deus na tua vida. Investe em Deus, vai para cima. Como se investe em Deus na fé? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador do que os busca. Creia, tenha fé. Acredite. Acredite. Você tem razão para viver. E a sua razão é que Deus tem um propósito na sua vida. E Jesus é o teu alvo. Termino lendo uma observação que alguém escreveu, dizendo o seguinte: a vida sem uma visão se torna uma vida superficial e sem paixão. Você precisa ter uma visão. Porque uma vida sem visão é superficial e sem paixão. Olha aqui a irmã dizendo da faculdade. Você tem que ter uma visão. Onde você quer chegar? Até onde você quer chegar? Aonde você quer ir, Bruna? Aonde você quer ir, Isis? Aonde você quer ir? O que é que você quer para a sua vida? Sim. O Paulo chegou a dizer: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia! Eu vou viver com o que ficou para trás? Esquecendo-me, fazendo a terapia, a cura pela chaminé e a cura pela palavra de Deus, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Então a proposta é essa: quem não tem uma visão torna a vida superficial e sem paixão. Aleluia! Tem uma visão, Rita. Corre atrás, te move, porque Deus está de pé para te abençoar. Aleluia. Os obstáculos é inerente à vida. Quem é que não tem obstáculo? Até o cara rico teve obstáculo. Você acha que nós não vai ter? Nós vamos ter. Mas maior é o nosso propósito, irmã Judite. Maior é o nosso propósito. Maior é Deus, né? Vá para cima. E diz o seguinte: não procure na direção errada. Submeta diante de Deus a sua vontade. Vá ao altar. Vá ao altar. Assim como quem tem grana vai ao psicólogo e paga 500, 300 reais, você que tem Deus, vá para o altar. Aleluia. Vá para o altar. E no altar, coloque-se diante de Deus, coloque seus sonhos e procure ver sempre além. E tenha coragem de investir no que você crê. Procure ver sempre além. Procure olhar sempre além. E tenha coragem de investir no que você crê. Aleluia! Aleluia! Eu creio. E olha, eu quero dizer uma coisa interessante. Só tem essa coragem quem descobriu o amor de Deus. Aleluia. Porque quem ama não tem privacidade na sua relação de amor. Quem ama, ama de relação de porta aberta. E Jesus é a porta aberta da nossa vida nesta noite. Então acredite, invista. Vá para cima. Creia, o seu Redentor vive. Você tem a opção de olhar para a multidão, de olhar para o abismo e o abismo, olhar para você, ou você tem uma visão além do que está na sua frente. E nesta visão além da sua frente, você verá a possibilidade do que Deus pode fazer. Amém? Eu estou muito feliz e agradeço a você, missionária Ninha, por me abrir esse espaço tão sagrado, esta sala sua que Deus lhe confiou, não é? E me convidar. Eu não tenho palavras para dizer. Peço permissão a você para que façamos uma oração com todos esses amigos que estão na sala conosco.
E esta sala que está consagrada a Deus nesse momento, né, Rogério, né, Is, glória a Deus. Que Deus abençoe aqui, irmãos. Eu até quero pedir àqueles que querem glorificar a Deus, escreva aí glória, diga aleluia. Sinta o renovo de Deus, sinta a graça de Deus na sua vida, sinta a lubrificação do Espírito sobre a sua vida, sinta o que disse o salmista: unge a minha cabeça e meu cálice transborda. E que nesta noite a bondade e a misericórdia do Senhor invada a tua casa, invada a tua alma, invada a tua mente, invada teus olhos, invada teus lábios, teus ouvidos, e você seja alguém extremamente tomado pelo Espírito Santo. Oremos, missionária, no nome de Jesus. Levantem todos a sua mão comigo, assim como está a nossa missionária. Levantem todos a mão comigo ao Deus do céu. E oremos agora. Meu Deus e nosso Pai, nós te clamamos, Senhor, pela graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde, Senhor, aquele homem tão pequeno, mas tinha uma visão sobrenatural. A multidão depunha contra ele, não permitia que ele te visse. Mas aquele homem tem um alvo. E se tem uma coisa que o Senhor honra, é os alvos, é o propósito. Senhor, ele não se deixou levar, não se inibiu, ele olhou na direção certa. Senhor, ele teve uma visão além do que estava em sua frente, ele viu salvação, ele viu possibilidade da casa dele mudar naquele dia, que a tua filha consiga enxergar a possibilidade do sobrenatural de Deus sobre a sua vida, a possibilidade daquela intervenção de terceiro, aquela intervenção que é chamada para colocar as coisas no seu devido lugar. E esta é a tua presença, é a tua manifestação de colocar as coisas no devido lugar, da manifestação sobrenatural, desfazer todas as obras das trevas. E a tua filha vê possibilidade em Deus e enxergar que o Senhor é o Senhor e Ele reina, pois Deus é soberano e está sentado, domínio de geração a geração. Abençoe a cada um nesta noite, Senhor, que eles sejam alcançados com a visão de Deus, uma visão que mude a sua vida, ao ponto de lhe trazer uma consciência que Deus é o Senhor e fora de Deus não há Salvador. Abençoa todos esses, aqueles que estão afastados, Senhor, desta graça bendita, que eles voltem ao teu caminho santo e te sirva e te adore, Senhor, e toma-os nas tuas mãos. Aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, Senhor, batiza, meu Pai, concede os dons de língua, renova aqueles que perderam, Senhor, faz um milagre. Abençoa a irmã Judite, a missionária Ninha, é o meu clamor no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que presença linda. Amém. De Deus. Amém. Meu coração está grato. Amém. Minha mente, amém. Meu corpo, meu Glória espírito, a Deus. minha alma Glória a Deus. renovada. Glória a Deus. Hoje recebemos em nosso lar a resposta que precisávamos. Amém. Glória a Deus. Muitos dos que entraram aqui são irmãos que me pedem oração, que a gente acompanha em oração. E muitos testificam e conversam e dizem assim: preciso de uma visão. Deus revelou toda a história. Glória. Muitos irmãos que estavam aqui nesta live. Aleluia. Pessoas que não veem mais motivação, que veem esse cenário de multidões, de desafios, como se fosse sucumbi-los, acabá-los. Verdade. E não temos a visão do céu, nem a visão do que o Senhor vai passar, porque o Senhor vai passar. Amém. E quando o Senhor passar, nossa visão tem que estar nele. Glória. É verdade. Eu ouvi a voz do Senhor. Glória. Eu vou fazer uma sinopsezinha do que o Senhor falou quando eu postar esse vídeo aqui. Vai ficar para a gente aqui nesta série. Amém. E eu vou colocar um resumo. Entraram aqui os pregadores dos dias subsequentes. E entrou também aqui, missionária, um grande amigo meu. Um grande empresário aqui da Conde de Sarzeda, meu amigo cantor Antônio de Oliveira. Deus abençoe, Antônio. Então, assim, estão aqui os outros pastores também
que vão participar desta semana. Meus amigos pastores, que Deus abençoe vocês, meus companheiros. É uma honra estar nesse cartaz junto com vocês, viu, meus príncipes? Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Nós agradecemos, pastor, imensamente. Amém. Nós sabemos da sua correria. Amém. Nós sabemos da sua agenda. Nós sabemos que o senhor é um homem muito envolvido nas visões do reino do Amém. céu. Mas quando Deus me falou, quando eu desci daquele monte, ele disse, o primeiro nome que ele me revelou foi Pastor Sérgio Viana. Amém. Aleluia. Eu quero chamar aqui, missionário, meu filho Heitor, aquele que me ajuda a montar o cenário. Heitor. Vem aqui, Heitor, vem saudar a missionária. Tá aí, ele é o meu raspinha de tacho, olha ele aqui, ó. Ele aqui me ajuda. Dá paz do Senhor aos irmãos? Oi. Paz do Senhor. Fala, paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem, Heitor? Sim. Eu tenho acompanhado você aí no púlpito, no altar, já treinando, hein? Tá vendo? E agora ele quer tirar os retratos. Agora... Deus abençoe, viu? Da casa. Amém. Senhora, muito obrigado. Fica na paz do Senhor, viu? Deus abençoe o Senhor e a toda a sua família, tá, Amém. pastor? Obrigado. Sérgio. Saudações à minha irmã Judite, viu? Deus abençoe. Um abraço dela pro senhor. Ela tá aqui pertinho. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nossa terra de novo. Amém. Venha tomar conosco um cafezinho. Eu vou. Em nome de Jesus. Eu quero comer inhame. Se Deus, inhame com charque. Eita, maravilha. Gostamos aí. Deus abençoe o senhor. Amém. Tchau, tchau.